imperialista, enfim, tem uma série de detalhes, né, que podem ser explorados aí através dos exercícios. Vamos compartilhar a tela para começar aqui a correção. Então, é referente às aulas 61, 62 e 63, o primeiro exercício da Unicamp. Difícil por algum aluno na Unicamp, né? Unicamp é mais para aluno do interior, sei lá. Nossos alunos vão mais para a Federal do ABC, FUVEST, aqui a USP, né? Direito de São Bernardo, temos FATEC, tem FATEC em Mauá, tem FATEC em São Caetano, tem a FATEC da Rua Três Rios, lá em São Paulo, né? Tem muita opção de universidades públicas, gratuitas, de ótima qualidade. Tem para todas as carreiras, aqui perto da gente, tá? Então, pensem bem, ano que vem vocês vão para o vestibular, para o Enem, pensem nas opções próximas aqui, Fundação Termomecânica, Unifesp, né? Tem muita opção. A carreira de saúde, por exemplo, tem a Unifesp, tem medicina, psicologia, biomedicina, farmácia. Bom, vários trechos das fronteiras dos estados africanos foram traçados em linha reta. São as lamentáveis fronteiras artificiais criadas pelo colonizador e mantidas após a descolonização. Sabe-se que essas fronteiras cortam acidentes naturais, praticamente ignorando, né, esses acidentes, e dividem em estados diferentes povos com a mesma identidade cultural e colocam povos inimigos dentro do mesmo Estado-nação. O desrespeito à fronteira cultural, ainda mais no tipo de organização tribal que havia na África, e que há na África, é extremamente danoso, né? Um dos grandes motivadores dos conflitos naquele território. Tá? Explique os processos responsáveis por essa configuração. Né? Então, ela é decorrente da ocupação colonial e depois também da descolonização. Né? Então, aqui, ó, colonial segundo seus interesses políticos e econômicos, deixando fatores de ordem natural, histórica e cultural. Mas aí que está. É importante destacar que após a descolonização, os novos países que deveriam ser fundados com base em princípios étnicos, de igualdade, etc., isso não aconteceu. Foram mantidas as fronteiras traçadas pelo colonizador. Tá? Aqui é Bismarck, né? Nós sabemos que é um alemão, até porque ele está portando aí a Cruz de Ferro, né? A mais alta condecoração dos tempos do Império Alemão e também depois revivida por Adolf Hitler nos tempos do Terceiro Reich. Bem, aqui um mapa da África, perdão, um mapa da África não, né? O termo África, tá? Então, alemão, Berlim, capital da Alemanha, né? Repartindo a África. E aqui os personagens da época, né? Representando aí as grandes potências coloniais europeias. O título correto para falar sobre a partilha da África na Conferência de Berlim, né? Qualquer outra coisa aí seria menor do que isso. Aí nós temos uma outra questão já ligada aos conflitos africanos. A inserção do continente africano na sua porção subsaariana, quer dizer, ao sul do deserto do Saara, né, a África Negra, na economia mundo. Então, como que a África se insere na economia mundo? Como uma fornecedora de matérias-primas, de commodities, de origem animal, vegetal, né, produtos primários, produtos minerais em grande quantidade também, a África manda aí para o mundo, sobretudo na África subsaariana.
Desempenho dos diferentes países na divisão internacional do trabalho. Então, esse é o papel da África, né? É um território de perdas, como é também o território brasileiro, mas no caso da África, ainda mais agravado por outros fatores de ordem política interna, etc. Muito bem. Então, vamos voltar lá. Aqui. Que é desenvolver nosso trabalho em cada uma das fases do desenvolvimento do capitalismo? Boa pergunta. Vocês se lembram que o capitalismo, fases do desenvolvimento do capitalismo, né? O capitalismo passa por uma etapa comercial, que é o chamado mercantilismo, né? Em que a África entra com seus entrepostos lá, tá? E também fornecendo escravos em grande quantidade. Depois nós temos uma fase industrial no capitalismo, em que a África fornece matéria-prima, a fase do imperialismo, que fornece combustível, enfim, para as nações europeias. E hoje em dia nós vivemos a fase do capitalismo financeiro, né, em que a África continua com o seu papel de fornecedora de matérias-primas e também recebendo ajuda humanitária, aproveitando-se aí os países desenvolvidos para descarregar ajuda humanitária lá, até para poder diminuir as quantidades dos seus estoques, né, de trigo, etc. Mas a África continua sendo ainda um continente, né, destinado ao fornecimento de matérias-primas, minerais e de produtos de plantation. Dentro da nova ordem mundial, ele foi relegado a uma posição secundária na divisão internacional do trabalho, tá? Então, regiões como o chifre da África, né? Etiópia, Somália, Djibouti, Eritreia, os países ali da África Central, Ruanda, Burundi, Tanzânia, tá? Bem secundários mesmo, né? Bem secundários. Tá? As relações baseadas nas trocas simples tiveram participação reduzida. Né? Com isso, ó, regiões mais atrasadas, exportação, aqui, dependência de exportações de produtos primários de baixo valor agregado, tá? E muitos produtores ao redor do mundo ficaram em posição fragilizada. Tá? Então, além dos polos tradicionais de recepção de maiores investimentos, como a África do Sul, a Nigéria, a República Democrática do Congo, que tem condições, né, de receber investimentos, né, surgiram oportunidades dentro de países emergentes, como, por exemplo, a China, a Rússia, mesmo na África, um pouco a África do Sul, né? E aí esses investimentos pararam de se direcionar ao continente africano, tá? Então, olha aqui, ó, reduziu a pequena parcela de capitais que a África recebia, né? A rentabilidade dos capitais é maior em outras regiões do mundo do que a África, né? As consequências foram ampliação dos surtos de fome, disseminação de doenças, em especial a AIDS, e o aumento da pobreza. Tá? Então, esse é o papel triste da África no capitalismo global de hoje. O item B explica em linhas gerais a relação entre colonização do continente africano, tá? E os conflitos que acontecem lá. De novo, né, nós vamos cair na questão da África reduzida a fornecedora de escravos, depois fornecedora de matérias-primas, né, a partilha da África pelas nações imperialistas no final do século XIX e a manutenção das fronteiras artificiais coloniais pelos novos países africanos que surgem a partir dos anos 50 do século XX. Então, vamos ver? Em especial após a Revolução Industrial, ocupado, aqui, ó, o continente africano foi ocupado pelas potências europeias, sempre foi ocupado, né? Organizou-se a Conferência de Berlim, teve um monte de participantes aqui, tá? E nesse encontro, foram demarcadas áreas de ocupação
e regras de ocupação futura do continente. Não obedeceu fronteiras étnicas, tá? O que resultou em grandes dificuldades políticas e administrativas, gerando aí, então, as guerras, né? Um monte de guerras, tá? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com a descolonização e os conflitos inerentes ao próprio processo de descolonização e de convívio de etnias absolutamente díspares, né? Às vezes 3 etnias ou 4 dentro de um mesmo Estado-nação, como é o caso da Nigéria, com os Ibos, os Hausás e os Yorubás, que nós vimos ontem, né? Muçulmanos, cristãos e animistas, alguns controlando petróleo, enfim, um rolo danado. Os Hutus e os Tutsis em Ruanda. Caracterize a posição geopolítica desse continente em 2 períodos. Tá? Primeiro, como era a África durante a Guerra Fria e depois da Guerra Fria. Agora, durante a Guerra Fria, houve um alinhamento entre países africanos com os Estados Unidos e países africanos com a União Soviética. Tá? Então, a África ainda recebia alguma atenção. Ó. Então, durante a Guerra Fria, a África recebia atenção para aumentar, digamos assim, a área de influência, cada uma das superpotências, e, ao mesmo tempo, bloquear o avanço da outra superpotência. Né? Então, os Estados Unidos e a União Soviética tentavam, ao mesmo tempo, ampliar a sua zona de influência e bloquear a ampliação da influência do outro lado. Tá? A União Soviética fazia o mesmo, taranã, taranã, como fez em Angola e Moçambique. Agora, após a Guerra Fria, com a unipolaridade, a saída da União Soviética do jogo do tabuleiro mundial até o desaparecimento da União Soviética, né? Após a Guerra Fria. E o surgimento de outros lugares para receber investimentos dos países capitalistas, a África caiu, então, numa zona cinzenta de esquecimento aí da comunidade internacional. Tá? Ó, então, os conflitos, né? Os conflitos saem do campo ideológico, ó, deslocamento do campo ideológico, comunismo versus capitalismo, e vão para o campo econômico, né? O continente perde importância, relegado a segundo plano na ordem internacional. Aí a morte e a doença e a fome começam a acontecer em grande quantidade lá na África. A África vem passando por transformações profundas ocorridas no século XX. Descolonização, Guerra Fria, pós-Guerra Fria. Após o processo de descolonização e criação dos Estados-nações, inclusive a tentativa de criação da União Africana, né? As questões a seguir tratam das transformações e problemas que ocorrem ou ocorreram no continente africano. A partir de que década começa a acontecer lá, né, a liberação das colônias? A partir dos anos 50, ela se acentua muito nos anos 60 e vai desacelerando, até porque não tinha mais área para descolonizar, dos anos 70 aos anos 90. 2 países africanos que nas últimas décadas estiveram envolvidos em conflitos étnicos. Vocês podiam escolher Nigéria, Ruanda, Burundi, Congo, né? Então, todos esses países aí poderiam ser envolvidos. Está aqui, Sudão, com Darfur e Sudão do Sul, Nigéria, tá? Com todos eles aqui. Depois, C. O que era o apartheid? Apartheid era a política de segregação racial institucionalizada na África do Sul, em que a minoria branca marginalizava a maioria negra. Tá? Isso ocorre como apartheid mesmo, né, com esse nome, de 1946 até 1994. Tá? Então, é o regime segregacionista imposto na África do Sul pela minoria branca. O resto aí é a explicação do Nelson Mandela, essa coisa toda.
Exercício 3. O fim da Guerra Fria e outros acontecimentos do final do século XX, mas principalmente o fim da Guerra Fria, né, não colaboraram para a construção de um mundo pacificado. A gente costuma dizer que o capitalismo, o socialismo perdeu, mas o capitalismo não ganhou, né? Em que prevaleça o respeito mútuo entre culturas, povos, raças, línguas e nações. Ocorre uma série de conflitos especialmente ligados à exploração de recursos naturais de nações menos desenvolvidas, que é o que elas têm para vender: minério de ferro, alumínio, né? Aquilo que o Brasil está se tornando, infelizmente, né? Um fornecedor de commodities primárias, né? Tanto no campo agrícola quanto no campo mineral. Nesse contexto, é correto afirmar que norte da África produz petróleo, tá certo, né? Líbia, Argélia, só que esse petróleo controlado pelos países desenvolvidos, principalmente Grã-Bretanha e França. Tá? Tiveram recentemente suas produções alteradas por conflitos sociopolíticos, a famosa Primavera Árabe. Tais conflitos provocaram problemas internos na produção desse recurso e elevação de seu preço em escala mundial. Isso aqui, evidentemente, né, porque segue a lógica do mercado. Se eu diminuo a produção, diminuo a oferta, naturalmente o preço aumenta. Por isso, alternativa A, tá bom? Ó, então tá aqui embaixo a explicação, né? Primavera Árabe começa em meados de 2010, né? E prossegue de alguma forma até hoje, lá na Guerra da Síria, nos conflitos da Líbia, etc. Pronto. Esses, então, são os exercícios referentes às aulas 61, 62 e 63, que é até essa aula, né, que vai cair na prova bimestral dos dias 18 e 19 de novembro. Amanhã nós temos encontro para a aula de História, a Contracultura. Tchau, tchau, até lá.